Olá, como vai? Estamos de volta com mais um vídeo do canal Autismo na Europa. Para você que não me conhece, eu sou o Diegão Eu sou a Camila. e hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o Cartão Europeu de Deficiência. Bom, então vamos lá trocar essa ideia então sobre o Cartão Europeu de Deficiência, né? Como o próprio nome já diz, é um cartão que prova que aquela pessoa portadora do cartão tem algum tipo de deficiência, né? Exatamente. E aí ela tem acesso ali aos direitos das pessoas com deficiência. E no caso, esse cartão específico, ele vale em toda a União Europeia e dá acessos prioritários, por exemplo, no uso do transporte público. Então, dependendo do transporte público que você vai usar, ele pode ser de graça ou ele pode ter uma condição melhor no pagamento, não só da pessoa com deficiência, mas do acompanhante dessa pessoa. Então, em caso de museu, cinema, parque de diversão, shows, Entradas, né? entradas. Em eventos. Ou Isso. em O benefício lugares não é de só o lazer. financeiro, mas o benefício também é no serviço ali. Então, um acesso prioritário, se tem problema de locomoção, tem um direito que uma pessoa vai ter que conduzir essa pessoa até onde ela tem que chegar ali, da melhor forma possível, né? E isso tem um protocolo que, se você vai a um museu aqui, o museu vai ter uma rampa que vai dar acesso aos lugares que a serem vistos, né? Então, tipo, na ausência de uma cadeira de rodas ali, vai ter uma cadeira de rodas disponível para essa pessoa usar, coisa e tal. Então, além do benefício de grana, tem o benefício do serviço, que é importante, né? E essas pessoas têm os seus direitos, então devem ser respeitados. Então, primeira coisa, tá aí a importância de você, se você é uma pessoa com deficiência, ou se você é tutor, se você é responsável, pai, enfim, de uma pessoa com deficiência, de você ter o acesso a esse cartão, né, Camila? Exatamente. É Procurar, importante, né? é importante. O cartão, esse cartão europeu, ele vem complementar o cartão de deficiência de cada país que já existe aqui, né? A Itália faz parte de um projeto piloto, a Itália é mais 8 países, mas todos os países da União Europeia têm o seu cartão de deficiência. Esse, né, nesse projeto piloto, torna o cartão válido para toda a União Europeia, porque cada país tem a sua regra, né, de deficiência, de identificar a deficiência, de como validar o nível de suporte daquela deficiência. Então, cada país tem o seu e esse, então, vem dar uma chancela europeia, né? Então, vamos dizer, com esse cartão aqui, que foi emitido na Itália, ele tem até uma bandeira da Itália atrás, depois nós vamos trocar uma ideia sobre o QR Code, aqui na frente também, né? Ele vem com a bandeira do país que ele foi emitido. Tem as regras aqui, mas válido na Europa, a gente pode usar na Espanha, ou enfim, ou qualquer um dos 27 países da comunidade. Até isso, para eu ter o acesso aos direitos ali da pessoa com deficiência, antes da nossa carteirinha ficar pronta, a gente mostrava, a gente entrava nos lugares que a gente já comentou aqui, que o nosso filho gosta muito de animais. Então, a gente ia no zoológico, a gente mostrava ali o laudo, né, digital que a gente tem. Mas, com certeza, o cartão facilita muito, até para, como o Diego falou, em outros países. Eu vou mostrar ali um laudo em italiano, talvez num outro lugar eles não reconheçam, assim, não identifiquem, né? Então, o cartão, realmente, ele é muito mais prático, ele é bem simples de fazer, assim, é bem tranquilo e vai dar um adianto importante no dia a dia. Puxando já esse tema da Camila falar que a gente tem que andar com uma pasta, né, com o laudo impresso ou digital, coisa e tal, já vamos falar então desse QR Code que tem aqui, ó, na parte traseira do cartão, que vem trazer esse teor mais dinâmico, né, de você precisar comprovar algum tipo de informação do laudo da sua deficiência, a pessoa escaneia ali, você entra com o seu usuário e senha e você tem acesso ali, as informações atuais do sistema de saúde, de como é essa pessoa aqui, o grau de deficiência, porque tem muitos benefícios, principalmente aqui na Itália, que são de acordo com o nível de suporte da deficiência. Não é geral como no Brasil, eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho direito a isso e aquilo. Não, aqui a sua deficiência, os seus direitos da deficiência são de acordo com as suas necessidades, né? E o grau de suporte que essa necessidade exige. Então, é normal a gente ir em algum lugar. Muitos, eles são super assim... eles nem querem ver. Eu apresento, eu tô com uma criança desable, eu mostro a carteirinha, falei, quer comprovar? Eles não, eles não. Mais uma vez, a gente foi num parque e uma senhora me falou, eu gostaria de ver o laudo. Daí eu peguei e falei pra ela, né, que ela tinha que abrir aqui, ela abriu, a gente botou a senha, ela viu o nível lá, deu o desconto que esse nível de suporte permite e a gente foi passear. A gente estava no parque, né? Num jardim botânico. Num jardim botânico. Então, bom, legal. O que tem nesse cartão? Tem a foto, o nome completo da pessoa com deficiência, né? Tem o número de registro dessa carteira, tem também a data de validade e uma coisa legal de falar sobre a data de validade, no caso do nosso filho, ele é uma criança autista, ele nunca vai deixar de ser autista, então ele tem uma deficiência permanente, que a gente chama. Igual a carteira vale por 10 anos,
porque é até como uma prova de vida, né? Exatamente. Porque tem pessoas que têm também deficiências que não são permanentes, são temporárias, então elas podem usar também aqui. E aí, enfim, vem essas informações e atrás, então, pô, essa baita ideia de você conseguir escanear ali e chegar na informação detalhada de toda aquela deficiência, o nível de suporte exigido e coisa e tal. De um órgão oficial também. De um né? órgão oficial e válido em toda a União Europeia, né? Exatamente, você tá lá, pô, você tá em outro lugar, na Espanha, sei lá, né? Você tá viajando por aí na Croácia, você vai ter que mostrar o teu laudo em italiano, não, o cara já acessa aqui, já vai chegar no idioma dele lá, enfim, é muito rápido, tudo muito dinâmico, muito inteligente. Então, de novo, reforço, vale a pena, né? Você que é deficiente ou cuida de uma pessoa com deficiência, de ter esse cartão aqui para poder usufruir dos benefícios. A gente está falando de benefício, vamos deixar claro, não é privilégio, né? Direitos. É isso aí. Então, como é que a pessoa adquire isso aqui? Bom, quem emite aqui na Itália o cartão europeu de deficiência é o INPS, chamado de INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social. Então, cada país tem o seu, com a sua sigla, busque esse órgão que você vai, com certeza, vai conseguir tirar a sua carteira de deficiência também. Né? Lembrando uma coisa óbvia, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito, ele é de uso intransferível, então não dá para prestar para o amiguinho, né? Vamos lembrar disso aqui. E muito válido, vale a pena. Então, ou você pode fazer também um pedido online pelo site do INPS e tal, ou aqui na Itália tem algumas instituições que são os CAFs, patronatos, que você também consegue levando lá o laudo, comprovando a deficiência, você consegue pedir, né, Camila? Tudo no mesmo lugar. Então, esse aqui, ó, novamente, é o cartão europeu de disabilidade, certo? Falando ainda de identificação, né, de pessoas com deficiência, temos um outro cara aqui na jogada que é o cartão europeu de direito à vaga preferencial. Bom, ao contrário do Brasil, né, que muitas das pessoas que nos veem aqui são do Brasil, essas coisas aqui não tem a ver muito. Então, por exemplo, não é porque eu tenho uma carteira de deficiência que automaticamente eu vou ter uma carteira, uma autorização para usar a vaga preferencial. Aqui, Natália, me chamou a atenção muito que quando a gente foi fazer o pedido, a gente já usava o cartão de vaga preferencial no Brasil. Quando a gente chegou aqui e pediu, apresentamos a documentação, foi negado, né, Camila? Foi negado e isso nos chamou a atenção, porque o que eles consideram aqui? Que é principalmente para quem tem ali alguma necessidade de locomoção. Motora. Locomoção motora, exatamente. Para poder usar ali a vaga preferencial e aí sim ter esse cartão. Então, assim, é diferente, né? Se você tem alguma dificuldade para se locomover, alguma dificuldade motora, você tem direito, né? Vai sair no teu laudo ali que você tem direito à vaga. Mas no caso do nosso filho, que é uma criança autista e que não tem nenhuma dificuldade motora, mas ele tem uma dificuldade gigante sensorial, ou seja, a parte que ele sente a vida de uma forma muito mais intensa, cheiro, gosto, tato, enfim. E isso o que acontece? Vou dar um exemplo, ele estuda numa escola, ele fica lá 7 horas dentro de um prédio gigantesco e tal. Quando ele sai, é um vão gigantesco aberto, parece que ele está em outro planeta. Então, ele está lá 7 horas ouvindo italiano ali, o dia inteiro. Então, ele não é uma criança que nasceu na Itália, não é o primeiro idioma dele, enfim. Ele vai exigindo dele, né, todo aquele tempo ali no italiano. Então, quando a gente vai buscar ele na escola, muitas vezes quando ele nos vê, que ele sai nesse vão gigante, os sentidos sensoriais deles ficam aguçados, né, Camila? Isso, e nesse vão gigante que nós estamos lá esperando, também tem outros pais, então tá um monte de gente lá na frente, cada um esperando seus filhos, e aí ele sai com a turminha dele, e aí ele tinha ali uma descarga realmente, acho que eu posso falar assim, uma descarga sensorial, né? E aí não tem nenhuma construção em volta, você sai como se fosse num grande campo, assim. Então, pô, ele tá trancado todo aquele tempo, ele sai, tem outros pais, e ele nos vê, né, que é como uma criancinha que fica o dia inteiro com a babá e o pai chega do trabalho e começa a chorar, mas ela tava quietinha até agora, porque ele vê o Porto Seguro. O Porto Seguro chegando, então ele tem uma descarga sensorial, né, muitas vezes ele nos agredia, então tipo, pô, até ele vai ali do portão da escola, até o lugar que estava parado o carro, e aqui na Itália, em qualquer escola, na hora do saída, da entrada dos alunos, tem muito policial comandando a faixa de pedestre. Então, os policiais viam que a gente passava por uma situação que ele nos agredia. Então, era difícil de levá-lo do portão da escola até o carro, que era o quê? Uns 100, 150 metros, né? Não era tão longe assim, a gente vai caminhando normalmente, mas tinha toda essa situação dele querer sair correndo, a gente tinha que segurar, ou dele, logo que chegava na gente, vinha querer, tipo, chutar, mas
assim, uma situação que não precisava acontecer. Até ele ficava numa exposição, porque ele estava o dia inteiro na escola tranquilo, e aí quando saía, estava todo mundo lá fora, assim, os pais, as crianças, ele tinha esse momento, assim, um pouco até de fúria, sabe? Eu vou abrir um parênteses aqui, que depois eu vou fazer um vídeo sobre esse tema que eu vou abordar agora, mas, na verdade, assim, ó, quando acontecer essa situação dele nos agredir, eu, Diego, sou uma pessoa que eu tenho muito bem resolvido comigo o que as pessoas acham. Então, o que as pessoas acham pra mim, eu não me importo em nada. Assim, ó, pra mim, eu já era assim da época que eu não era pai. Então, a partir do momento que eu fui pai de uma criança atípica, mas eu sei que muitos pais se incomodam com essa situação de estar sendo exposto. Eu me preocupo com a exposição desnecessária do meu filho, mas o que as pessoas acham de mim... Tô cagando, desculpa o termo, mas eu tô cagando. Mas é um tema que eu vou trocar um vídeo, vou trazer esse vídeo aqui, porque eu sei que muitos pais, principalmente os pais que acabaram de lidar aí com o diagnóstico, então existe uma cena que as pessoas ficam muito envergonhadas com esse tipo de situação. Eu vou trazer um vídeo sobre isso. Mas, voltando a esse tema... Não, só deixa eu concluir que a nossa prioridade é em relação a ele. Então, é como ele se sente, porque ele fica na maior parte do tempo na escola, ele realmente fica tranquilo. Então ele não precisava passar por aquela situação ali para ir até o carro. E como eu disse, não ficava assim tão longe, mas era um percurso que a gente tinha que fazer e ele correndo. E teria uma outra opção que era um estacionamento prioritário mais próximo. E muitas vezes, quando a gente ainda não tinha essa autorização de usar a vaga preferencial, em alguns momentos que ele não estava legal de manhã indo para a escola, que ele estava lá meio bravo e tal, eu conversava com o policial, falava, pô, deixa eu parar mais perto da escola, o menino hoje está meio em fúria aqui e tal. Ele sempre permitiram, sempre, só que eles sempre me cobraram. Cartolino, que é esse cartão aqui, da importância desse cartão. Então, o que aconteceu? Eu tive que, quando a gente solicitou, foi negado, eu tive que abordar com a médica. Falei, pô, a senhora não sabe que autismo não é só dificuldade motora. Eles baseiam muito o uso do estacionamento aqui em problemas de locomoção motora. Se você consegue andar até lá ou não consegue andar até lá. Até uma observação, na verdade, a gente sabe como é que no Brasil que não é para qualquer pessoa com deficiência, mas as pessoas que não vivem isso acham que realmente, por causa do símbolo, é para quem tem alguma dificuldade motora. E não é, né? É de locomoção, né? De locomoção, exatamente. Bom, enfim, eu tive que conversar eu pedi um horário com a neuropsiquiatra que fez o laudo, expliquei para ela dessa situação e eu perguntei para ela se ela nunca conseguiu imaginar que vai além daquilo. E eu lembro que no começo ela foi bem arrogante comigo, ela falou, em 23 anos eu nunca liberei um cartão para uma pessoa autista. Eu falei, então acho que vai ser a primeira vez, né? Porque eu tô te dando elementos aqui que comprovam, tem a ciência da polícia local lá, que vê que a gente passa por isso, enfim, ela entendeu e aí nos foi permitido. Mas existe essa dificuldade, né? Existe essa dificuldade. E não é o primeiro autista, o meu filho, que teve essa dificuldade de acesso negado. A gente conhece outras famílias atípicas também que teve que na terceira, quarta solicitação, enfim, conseguir usar isso aqui. Mas enfim, válido também em toda a União Europeia, né? Se coloca essa parte aqui na parte de cima, atrás tem a foto da pessoa com deficiência, alguns dados. E aqui o I da Itália, né? Foi expedido aqui na Itália e vale em toda então a comunidade europeia. Mais uma coisa, só mais uma observação, até não sei se tu ia concluir isso no final, mas uma coisa que a gente fez no Brasil e que a gente também procurou fazer na Itália é formalizar a questão do DMC, uma pessoa com deficiência, em todas as vias possíveis. Então, tem a questão desse cartão, tem o do estacionamento, né, em todas a escola, né, é super atuante, inclusive, para quem não viu ainda, tem um vídeo que a gente fala sobre a escola, que é super bacana, vale a pena dar uma conferida. E tem um vídeo também que a gente fala, que traz o passo a passo, se você vier com uma pessoa com autismo aqui para a Itália, o que você deve fazer para inserir, para mostrar para o Estado italiano, ó, aqui ó, eu sou uma pessoa com deficiência, o que você precisa fazer? Tem um vídeo também lá na nossa galeria lá. Mas o que eu ia terminar de dizer é o seguinte, aqui na Europa tem as ZTLs, que são as Zonas de Trânsito Livre, que na verdade não é de livre, não é nada, é uma área que é totalmente monitorada, que para você entrar lá com o seu carro, se você não é morador dessas áreas, você tem que pagar, e ainda o seu carro tem que ter algumas exigências ambientais enfim, tem uma classificação lá que o seu carro tem que existir isso. Então, uma coisa que muitas das pessoas que vêm para cá, principalmente em centros históricos, assim, em alguns lugares centrais de cidade, tem as ZTLs. E aí muitas pessoas não sabem disso, muito prazer, eu fui uma pessoa que eu cheguei na primeira semana, num dia só tomei 3 multas numa ZTL. Então, este cartão aqui também libera você usar nas ZTLs, porque muitas vezes você está precisando levar uma pessoa com deficiência com locomoção em lugares mais próximos daquele lugar que você vai, então você precisa entrar, né, usar o seu automóvel, o seu meio de transporte até o lugar mais próximo, né? Claro. Seja um museu, seja
enfim, algum órgão público. Então o seu carro é cadastrado, né? Você pode cadastrar 2 carros. Então você vai lá e cadastra seu carro em qualquer lugar da Itália que você tiver uma zona livre, você vai tomar uma multa. Quando essa multa entrar no sistema, já vai dizer que esse carro é de propriedade de uma pessoa com deficiência, então vai isentar da multa, da penalidade, tanto financeira quanto legal. Então é uma coisa que é muito importante isso aqui. É difícil, tem que fazer um embasamento bem robusto e consistente para você que é deficiente como autista. Eu falo na nossa experiência aqui como autista, né? Então tem que ser uma defesa bem embasada para eles entenderem da tua real necessidade sobre esse cartão de estacionamento. Então acho que fechamos, né, Camila? Acho que é isso. Então é isso, galera. Isso é importante. Cartão para você usar as vagas preferenciais aqui e o cartão europeu de deficiência também, que é uma coisa muito legal. Falando do cartão de desabilidade aqui, esse cartãozinho aqui, ó, até 2028, todos os países da União Europeia deverão ter em funcionamento já essa versão nova do cartão europeu. As antigas vão continuar valendo? Vão, mas eles são obrigados até 2028 manter o padrão europeu aí e ter esses cartões. Beleza? Então aproveita, manda para aquele teu amigo, para aquela pessoa que vai vir à Europa, seja visitar, seja passar uma temporada e morar aqui, que é importante você ter esse tipo de identificação. Para quem vai vir visitar, não vai conseguir porque ele exige que você comprove a tua residência no local, né? Certo, Camila? Certo, acho que a gente falou tudo, mas se surgir mais alguma dúvida ou alguma dica, alguma experiência que vocês tiveram em relação aos cartões, quiser deixar aqui nos comentários, a gente vai adorar saber. Isso aí, deixa a tua pergunta ali também que a gente vai se falando. Beleza? Então aproveita e segue a gente também no Instagram, estamos lá no Instagram, Autismo na Europa Oficial, né? A gente divulga por ali os vídeos novos também. A galera que não está no YouTube vai para o YouTube, a galera do YouTube vai para o Instagram, a gente faz esse cross por aí. Então aproveita, manda pra galera, deixa aquele likezinho para nós e para que outras pessoas, né, que o algoritmo entenda e outras pessoas sejam impactadas também com esse tipo de informação. Beleza? Tchau. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau.